Olá, aqui é Marcelo Zoen novamente. Estamos dando continuidade à websérie do Novembro Azul, Drible o Preconceito, Cuide-se, uma iniciativa da Drogaria Santa Lúcia, e estamos dando continuidade ao tema abordado de câncer de próstata. Fatores que podem contribuir ou favorecer o desenvolvimento do câncer de próstata. O câncer de próstata ele é mais comum em negros, em negros do que em brancos, e brancos mais do que asiáticos. É sabido que é uma doença que muitas e talvez na maioria das vezes ela tem um comportamento menos agressivo, em algumas vezes até indolente, e nunca se manifestaria clinicamente. Nós não temos um método adequado para saber quem é que vai desenvolver ou quem é que não vai desenvolver a doença, mas muitos trabalhos estão sendo feitos tentando identificar alguns fatores que podem indicar, dar uma pista para a gente saber quem é que vai ser importante tratar e quem não vai ser importante tratar. Esse é o panorama atual. O que nós já vivemos no passado com relação a câncer de próstata, e eu participei disso, dessa mudança, dessa virada, no início da minha vida como urologista na residência, início para meados dos anos 90, que foi quando começou o PSA em uso no Brasil aqui. Nos Estados Unidos eles já começaram no início dos anos 90, modificando imensamente a incidência de câncer de próstata, porque os rastreamentos usando o PSA propiciaram um aumento da identificação do câncer de próstata em fases iniciais. Então, isso passou a ocorrer no Brasil. Mas eu cheguei a presenciar uma época pré-PSA, vamos dizer assim, em que ainda se usava pouco ou não se usava o PSA, em que nós tínhamos para cada 10 indivíduos, 7 eram cânceres avançados e 3 apenas eram cânceres em fase inicial. Nessa época nós dispunhamos do toque retal exclusivamente, né? Hoje é sabido, e algumas pessoas ainda acham que o toque retal tem nenhuma importância na detecção de câncer de próstata. Eu acho que ele tem alguma importância, dada a sua simplicidade, e uma vez bem realizado, ele consegue, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, ele consegue identificar um tumor num indivíduo com PSA dentro da faixa de normalidade. São poucos os casos, mas acontece. Então, devido à simplicidade do exame, eu acho que ele ainda deve ser realizado. Essa é uma forma de prevenir? É uma forma de prevenir. O PSA realmente foi o que mudou a história do câncer de próstata. Essa estatística se inverteu, a incidência de câncer de próstata aumentou bastante, depois observaram que se estava superdiagnosticando. O que é superdiagnosticar? Superdiagnosticar é você identificar indivíduos que a doença nunca se manifestaria clinicamente e propor tratamentos com suas morbidades, suas agressividades, que iam lesar esse indivíduo, que provavelmente nunca teria o desenvolvimento de uma doença. Então, superdiagnosticar também é problema, porque o tratamento ele tem o seu custo, não só monetário, não. Ele tem o seu custo para o indivíduo. O indivíduo paga um preço, né, por uma doença que é agressiva, então os tratamentos tendem a ter um certo grau de agressividade e vão mutilar o indivíduo, provavelmente. Então, isso vai levar, algumas vezes, a algumas sequelas. Tirar ele de uma situação para uma situação um pouco pior ou muito pior do que ele estava. Então, só compensa realmente correr esse risco para uma doença que você sabe, e nós não temos como saber com precisão, mas temos algumas pistas hoje que indicam se a doença vai evoluir bem ou não. Então, o PSA ele mudou essa história ao identificar indivíduos em condições de doença tratável e curável, com em maior quantidade que se fazia no passado. Inverteu essa estatística e isso é um fato muito importante. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso. Uma coisa é você ter notícia, outra coisa é você vivenciar isso. Prevenção. Temos a idade de prevenção. As pessoas perguntam quando é que se deve começar a fazer exame de próstata. E o que fazer, né? Como vamos fazer isso?
Primeira coisa, indivíduos negros, indivíduos que têm familiares de primeiro grau que desenvolveram câncer de próstata, menos de 65 anos, mundialmente é dito que esses indivíduos devem começar a fazer exames a partir de 45 anos. Então, todas essas orientações, elas sempre levam em consideração algo na parte financeira. Então, são campanhas que envolvem milhões de pessoas, então o custo tem que ser pensado também. Então, todas essas orientações têm essa finalidade. Eu acho que o indivíduo deve começar a fazer esse exame a partir de 40 anos. E os indivíduos que... A recomendação mundial também é para aqueles indivíduos que não se enquadram nesse perfil de maior risco, eles façam a partir de 50 anos os seus exames. E, como já falei, da importância do PSA, ele deve ser feito de uma forma geral no mundo todo, já é ainda muito discutido quando se deve, qual é a periodicidade que se deve fazer esses exames. Esses exames eles devem ser feitos pelo menos a cada 2 anos. Aqui no nosso meio ele é feito anualmente, mas eu vejo alguns casos assim gritantes que as pessoas fazem exame de 6 meses ou até menos. Não há necessidade disso. Então, quando há necessidade que o exame seja feito de forma mais próxima, há períodos menores, a gente orienta que isso seja feito. Da importância de procurar o seu especialista e lembrar que o especialista que cuida de próstata é o urologista. Ainda existe muita dúvida em relação a isso, por causa da questão da abordagem por via retal. Essa via não é nossa, mas é apenas o caminho para se tentar fazer uma palpação da próstata digital, alguma coisa assim. Muitas pessoas procuram o proctologista achando que a próstata corresponde ao trato digestivo. Não é. A próstata é aparelho urinário, não tem nada a ver com o trato digestivo. Quem cuida da próstata é o urologista. Em casos avançados, às vezes, na nossa mão, passamos o paciente aos cuidados do oncologista. Mas ele faz a consulta inicial, acompanhamento, propõe os tratamentos para as doenças em forma inicial, que são os tratamentos cirúrgicos. Em geral, eles são feitos pelo urologista. A partir do momento em que o indivíduo precisa de algum procedimento que foge ao escopo do urologista, ele passa para o oncologista, seria no caso das radioterapias, dos tratamentos com quimioterapia para aqueles indivíduos que já fizeram hormonioterapia e não respondem mais ao tratamento hormonal, fase mais avançada da doença, o oncologista passa a cuidar e vai cuidar da quimioterapia, do acompanhamento desses pacientes na quimioterapia, daí por diante. Por hoje é só, fique ligado e acompanhe nas semanas seguintes a continuação do tema câncer de próstata, ative as notificações e acompanhe o conteúdo.